Bom dia, Ana Carolina. Bom dia. Tudo bem? Sim. Tristeza, gente. Pode ser assim, não. Tava tão bonito ontem, choveu. Você não trem lindo. Tá tão... Sua casa choveu, Ana Carolina? Deve ter caído na internet de novo. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Uhum. Vocês hoje estão tudo chegando mais tarde. Tá bom. Vamos. Eu vou dar mais um minutinho aqui para o povo chegar. Nós vamos começar. Só vou terminar de fazer o meu desenho aqui, que eu estou fazendo um desenho para vocês. A nossa nota de aula vai ficar bem coloridinha, bem cheia de risquinho. Ok. Mas só vocês dois. Na outra aula tinha mais gente na sala ou vocês estão tudo só vocês? Só vocês dois? Tinha mais Tinha gente. mais, só que chegaram um pouco mais tarde. Ah, tá. Sim. Eu não sei porque eles estão demorando para chegar. Mas pode ser até, sabe o que acontece?
Choveu, o cachorro mijou no poste, a internet cai. A maioria do povo. A internet aqui em Anápolis é bem divertida. A aula hoje é... então, acho que eu já vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou fazendo o desenho. Se vocês forem rabiscar no caderno, vocês podem fazer a mesma. Oh, bom dia, agora sim. Agora o povo chegou. Bom dia, povo. Então, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Então, vamos falar sobre... revisãozinha da última aula, antes de começar. Última aula, nós falamos sobre força elástica. Só para quem perdeu a última aula, força elástica é o quê? A força elástica é a força que surge quando eu tenho uma mola ou uma deformação que seja, tá? Então, isso é a força elástica. Força elástica é medida como K vezes ΔX, onde ΔX é a variação da posição, é o tanto que a mola estica ou o tanto que ela encolhe, tá? Foi isso que nós falamos na última aula. Hoje nós vamos falar de plano inclinado. Então, olha aqui, ó, plano inclinado. Eu peguei, tá tudo aqui do zero, eu tava fazendo desenho, acabou que não deu certo. Ó, nós vamos falar de plano inclinado. Então, o que vai ser o plano inclinado? O plano inclinado é uma rampa, basicamente, tá? Então, quando eu falo de rampa, a gente vai poder trabalhar com, por exemplo, para entender como é que um objeto desce uma rampa, como é que eu consigo fazer ele não descer a rampa e coisas do tipo, tá? Então, lembrando que nós ainda estamos falando sem atrito. Oi, Gabriel, quanto tempo? Você está bem? Opa, oi. Meu microfone. Oi. Oi, estou ouvindo. Tá, que incrível. Às vezes meu microfone desiste. Desiste. Bruno, eu só não entendo que foto é essa do Bruno, que não é do Bruno. Parece que, não sei, mas tá bom. Bom dia para todo mundo que está aqui, enfim. Tem a do Murilo também, que é fenomenal. Ah, do Murilo. Estranho, mas tá bom. Então, bora lá. Então, já relembrei para vocês o que eu falei na última aula. Então, vamos falar hoje de plano inclinado. O que vai ser o plano inclinado? É uma rampa, tá? Nós vamos trabalhar com essa rampa. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Nós vamos trabalhar com objetos em cima dessa rampa, e essa rampa vai ter uma angulação que eu vou chamar de alfa, beta, tanto faz a letra. O que acontece? Quando eu coloco um objeto aqui em cima dessa rampa, esse objeto ele tende a fazer o quê? A escorregar, não é isso? Isso vai acontecer... claro, depende da situação, professor. Se tiver muito atrito, ele não escorrega, dependendo da angulação. Sim, mas eu quero pensar só o seguinte. Se ele estiver numa rampa, a tendência dele é escorregar. Isso todo mundo sabe, ok? Então tá. Bora lá falar dos vetores, tá? Vetores. Eu tenho aqui, então, um bloquinho em cima de uma rampa e eu vou discutir sobre os vetores que vão atuar sobre ele. Presta atenção. Primeiro vetor. Como é que chama esse vetor que aponta exatamente para baixo no plano inclinado? Ou melhor, peso. Em qualquer lugar. Sim, peso. Eu tenho peso exatamente para baixo. Aí, eu vou ter a força normal. Para que lado que vai surgir a normal aqui? Lembra que a normal sempre é perpendicular ao plano de apoio. Como é que vai surgir a força normal? Ela vai surgir... Inclinada para baixo. Não. A normal vai surgir inclinada, mas para cima. Sempre a normal, ela é perpendicular ao plano de apoio. Então, ela aqui, ó, a força normal, ela surge neste eixo, ó, nesse sentido. Observa, aqui é minha superfície de apoio, então a normal vai aparecer para cima. Ok. Essas são as forças básicas. Nesse caso, olha que bacana. Eu não vou poder dizer que a minha normal é igual ao meu peso. Então, aqui, ó, eu não posso dizer, já começa falando isso aqui, a minha normal, ela é diferente ao meu peso. Por quê? Porque eles não estão no mesmo eixo. Então, tá. Tá vendo essa diferença de ângulo aqui? Essa diferença de ângulo, ela acontece exatamente por causa do ângulo da rampa. Esse ângulo que eu tenho aqui, ó, é o mesmo ângulo da rampa.
que deu essa diferença entre eles. Ok, vou falar mais uma coisa aqui. Deixa eu pegar uma borracha menor. Então, agora eu vou desenhar para vocês uma coisa que é muito importante aqui, tá, gente? Nós vamos ter que trabalhar sempre com isso aqui. Nós vamos trabalhar com peso, a decomposição do peso no eixo Y, que eu vou chamar de PY, que é a minha seta amarela. E, por favor, se tiverem dúvida, vão falando comigo, tá? E eu vou ter na horizontal, descendo a rampa, aquela força que eu vou chamar de P de X. Ah, Larissa, vai aparecer coisa com X e com Y? Sim. Eu vou refazer esse desenho aqui, ó. Vou trazer ele aqui para frente. Vou ver se eu consigo copiar ele. O principal aqui, vamos ver se dá para copiar. Ctrl V. É melhor do que fazer de novo. Então, olha aqui, ó. Eu quero que vocês vejam isso aqui. Agora eu vou redesenhar para ver se vocês conseguem pegar o esquema. Para ficar mais fácil de enxergar, eu vou refazer meu desenho, agora girado, que eu acho que vai ficar melhor para vocês verem. Meu P de X, PX. Em rosa, eu tenho o meu peso. E de amarelo, eu tenho meu PY. Opa. PY. E aqui eu tenho meu ângulo alfa, certo? Ó, vamos lá, ver se vocês entenderam aqui, ó. Peguei esse mesmo desenho que estava aqui, trouxe para cá e tô redesenhando para vocês verem como é que funciona, tá? O meu P de X e o meu P de Y. Ó, como é que vai ficar a minha fórmula? Presta atenção. Se eu fechar um triângulo, tá ruim de enxergar aqui, mas eu vou fechar aqui com a projeção, ó. Tá vendo esse pontilhado verdinho? É do mesmo tamanho do P de X, tá? Ó, P de X. Se eu fechar esse triângulozinho aqui, ó, eu vou ter hipotenusa, vetor rosa. Cateto oposto, vetor verde. Cateto adjacente, vetor amarelo. Por que eu estou falando disso? Porque eu vou montar a fórmula do P de X e P de Y conforme isso aqui. Larissa, eu tenho que entender como é que monta a fórmula? Não. É útil entender como é que monta a fórmula? Muito. Super útil, tá bom? Então, olha aqui, ó. Primeira fórmula, eu vou escrever a fórmula do P de X, que vai ser uma das mais importantes da gente ter de memória. O P de X é o peso vezes o seno do ângulo. Dá para montar usando a trigonometria, tá, gente? Dá pra gente montar usando a trigonometria do triângulo retângulo. Então, aqui, ó, a fórmula do P de X é P de X vezes o peso vezes o seno do ângulo. Por que que é o seno? Porque o P de X ele é o cateto oposto. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, fica assim. Primeira fórmulazinha que eu preciso saber é a de P de X. Segunda fórmula, a de P de Y, que vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo. Dessa maneira, eu acabei de escrever as duas fórmulas que eu preciso saber para trabalhar com as questões de plano inclinado. Então, eu preciso saber, toda vez que eu tiver plano inclinado, eu tenho que montar P de X, eu tenho que montar P de Y. É regra, tá, gente? Então, olha aqui, ó. Agora, eu já tinha falado aqui anteriormente que normal e peso eram diferentes. O que eu posso falar agora? Presta atenção no detalhe. Tá? Normal e peso são diferentes. Porém, observa que a normal, ela tá no mesmo eixo que o meu P de Y. Normal tá no mesmo eixo do P de Y. O que significa isso, Larissa? Significa que a normal é diferente do peso, porém, a normal, ela vai ser igualzinha ao meu P de Y, a componente vertical do peso. Então, eu preciso entender isso aqui, tudo bem? Até aqui, alguma dúvida? Não, né, Larissa? Você não aplicou nada para a gente poder fazer a conta? Para a gente sentir a dúvida, sentir o drama da situação? Mas, professora? Sim. Então, a normal e o P de Y se cancelam? Sim, normal e P de Y se cancelam, porque elas são iguais, tá? Quem vai fazer o movimento...
Quem vai fazer um bloco descer a rampa quando eu estiver no plano inclinado? O P de X. Entendeu? Então só tem necessidade de encontrar o P de X. Só vou usar o P de Y no momento que eu estiver tendo atrito. Aí vai mudar um pouco o meu esquema. Mas até então, por agora, a gente tem que... É necessário saber o P de X só, tá? O P de Y por agora não precisa. Aqui, ó. Vou colocar uma questão pra gente fazer. Fala, Ana. Por que é igual é normal e P de Y? Porque a normal é o quanto você pressiona o chão. Lembra que a normal, ela é perpendicular à superfície. Então, olha aqui, ó, Ana. Se meu... Ó, deixa eu fazer um desenho. Se meu objeto tivesse aqui, ó, se ele fosse esse quadradinho, em cima desse chão aqui, tem que ter um chão, senão não aparece normal. Se ele fosse esse quadradinho, a normal ia aparecer exatamente para cima e o peso ia aparecer exatamente para baixo. Agora, presta atenção. A normal é o tanto que eu pressiono o chão. Se eu pressiono o chão com a força de 100 newtons, a minha normal vai surgir aqui como sendo 100 newtons. Ah, não, agora eu mudei meu esquema. Eu vou fazer igual eu fiz uma questão anteriormente. Teve uma questão que a gente fez que tinha uma outra força puxando para cima. Se eu tiver uma força puxando para cima, uma tração, uma força que seja de 20 newtons, a minha normal vai ser quanto? 80. A normal é o quanto eu pressiono o chão. Se eu estiver puxando, ó, se eu fiz uma força para baixo de 100, mas eu puxei um pouco com 20, a normal vai dizer para mim que eu estou pressionando o chão somente equivalente a 80 newtons. Deu para entender o que eu falei? Você poderia repetir? Porque ficou travando, não entendi. Ah, tá, desculpa. Gente, só lembrando, eu vou disponibilizar essa aula também para vocês, o link, porque essa época que tá chovendo, acho que eu vou ter que começar a subir direto, porque a internet da maioria das pessoas vai ficar travando, mas tá bom. De novo, Ana, faz favor para mim, abre sua câmera, que aí eu consigo ver se a sua internet está travando ou não, tá bom? Que aí eu consigo saber qual parte eu preciso repetir. Então aqui, ó, normal é o tanto que a gente pressiona o chão, certo? Se eu pressionar muito, eu vou ter uma normal alta. Aqui eu estava falando anteriormente assim, ó, eu tinha feito assim, se eu tiver uma força, peso, empurrando o chão de 100 newtons, a normal vai ser de 100 newtons. Por quê? Porque é o tanto que eu pressionei o chão, tá bom? Agora, se eu inclinar o meu esqueminha, ó, eu vou lá, aqui tá normal, quando tá na horizontal, normal vai ser igual ao peso, nesse caso aqui. Agora não, eu tenho uma força inclinada, tá? O meu peso não tá exatamente não tá não vai estar igual ao normal. O peso está para baixo. Então, olha aqui, a normal nesses casos, quando surge o plano inclinado, a normal está exatamente assim, por quê? Porque a normal sempre é perpendicular ao chão. O chão está assim. Normal tem que ser perpendicular. Perpendicular é fazer um ângulo de 90 graus. Aí, então, a normal está aqui, ela vai ficar exatamente oposta ao P de Y. Então, a normal vai depender do quanto do peso em relação ao Y que eu tenho ali. Então, a normal vai ser igual ao P de Y porque eles são opostos. Normal igual ao P de Y. Tá? Entendi. Entendeu? Ok. Gente, seria muito útil para a minha pessoa aqui se tivessem as câmeras abertas, pelo menos umas duas, que eu ia ver se a internet está funcionando, se a minha internet travou, porque senão fica difícil, gente. Você fica aí escondendo de mim. Obrigado, Gabriel, por já estar abrindo a câmera. Ok, bora lá. Eu estava falando o seguinte, vamos fazer uma questão, tá? Um objeto de 5 quilos está sobre um plano inclinado de 30 graus. Por que 30 graus? Porque é o mais fácil, tá? De 30 graus. Em relação à superfície horizontal. Qual a intensidade? Qual o valor da normal e a aceleração deste bloco? Duas perguntinhas, tá?
Qual o valor da normal e quanto que vale a aceleração do bloco? Meu Deus do céu, Larissa, como assim aceleração se a gente está falando de P de x e P de y somente? Bora lá, tá? Ajustar aqui para ficar numa posição melhor. Não deu. Tem que ampliar aqui. Espera aí. E agora é que eu sumi mesmo. Lascou. Tá bom. Então é o seguinte. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou desenhar, gente, porque eu acho muito útil a gente trabalhar com desenho, que acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, eu vou desenhar aqui o meu plano inclinado, formando o meu ângulo de 30 graus. Então, eu tenho um plano inclinado com um ângulo de 30 graus para me ajudar. O ângulo é em relação à superfície horizontal. Por que eu falei que é em relação à superfície horizontal? Para que vocês saibam que esse ângulo está aqui embaixo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o valor do meu ângulo. Aqui, ele mede 30 graus. E eu fiz duas perguntas. Se alguém já estiver dando conta de fazer a continha, pode fazer a continha pra gente, tá? Já pode fazer a conta, que vai ser útil. Aqui eu não vou conseguir desenhar, não. Vamos ver. Formatos. Não. Beleza, fazendo meu bloquinho aqui, ó. Aí eu tenho um bloquinho em cima da minha rampa. Eu fiz duas perguntas, tá? Primeira pergunta tá fácil. Como é que eu vou calcular a normal? Então, eu vou fazer aqui, ó. Normal igual ao meu P de Y. Como é que calculo o P de Y? P de Y é o peso vezes o cosseno. Ok? Vezes o cosseno do ângulo. Tudo bem. Larissa, e agora? Tá, eu sei que é o peso vezes o cosseno. Como é que eu vou calcular quanto que vale ele, se eu não sei? Então, tá. Primeira coisa, então, recomendação, calcula no cantinho o peso. Como é que se calcula peso? Peso é massa vezes a gravidade. Como é que calcula, então? O que eu vou fazer aqui, então? Vou colocar aqui, ó. Massa vale 5, que eu disse na questão. Gravidade vale 10. Sempre vale 10? A menos que ele fale outro valor, vai valer 10, porque fica mais fácil fazer a conta. Então, o meu peso vale 50 newtons. Pronto, já consigo calcular. Vou até colocar aqui o valor do cosseno já, ó. Cosseno, neste caso, o meu cosseno que eu vou usar vai ser cosseno de 30, porque é o ângulo entre a superfície e o plano inclinado. Então, eu vou colocar aqui, ó, P de Y é igual a 50 vezes cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, P de Y, presta atenção aqui, gente, por favor, encarecidamente não errem isso. Muitos de vocês têm a mania de achar que vai multiplicar 50 por 2 e não vai. Por quê? Porque eu tenho aqui, gente, é um sinal de vezes. Eu estou multiplicando a parte de cima com a parte de baixo, tá? Eu não estou multiplicando, só vai ter um sinal. Se eu tiver um sinal de vezes aqui, eu não estou multiplicando de cima com o de baixo. É o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Só se multiplica cruzado se no meio fosse um sinal de igual, e não é. Então, aqui, ó, vai ficar 50 vezes raiz de 3 dividido por 2, que vai dar 25 raiz de 3 newtons. Esse é o meu P de Y, então, essa é a minha normal. Achei. Beleza. Como é que eu vou fazer para achar o meu P? O meu P de X, tá? Desculpa, ele perguntou, a outra pergunta era aceleração. Como é que eu vou achar a aceleração? Lembra que eu falei agorinha que a força que faz ele descer a rampa é o P de X? Larissa não tinha nenhuma força puxando. Não tinha, mas ele vai descer a rampa, sempre vai descer a rampa. Por quê? Porque ele, ao estar no plano inclinado, surge uma força que faz ele querer descer a rampa, que vai fazer na orientação da rampa, que a gente chama de P de X. Então, para achar a aceleração, eu tenho que saber quanto que vale meu P de X. Então, eu vou fazer aqui, ó, P de X primeiramente, calculando o P de X. P de X é o peso vezes o seno do ângulo, que neste caso, o ângulo é 30 graus, porque eu disse lá na pergunta. O P de X é igual, o peso vale 50, o seno de X vale meio. Então, meu P de X
vale 25 newtons. Achei o P de X. Acabou? Não, porque eu pedi aceleração. Então, eu vou vir aqui e vou escrever força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força é o meu P de X, porque é ela quem vai fazer ele descer a rampa. Larissa, aquele 25 raios de 3 não serve para nada, não? Não para calcular a aceleração. Por que não serve para calcular a aceleração? Porque quando eu falo de plano inclinado, presta atenção, o P de X vai estar na orientação da rampa, na orientação do movimento, e ele é quem eu uso, igual eu falei agora com o Derrell, é ele quem eu uso para calcular a minha aceleração, as minhas forças e tal. Agora, o meu P de Y só serve para achar a minha normal e eu só vou precisar dele caso a questão peça a minha normal ou mais para frente quando eu tiver atrito. Até então, eu vou usar somente o meu P de X. Então, aqui no caso, a minha aceleração ficou igual a... Minha aceleração ficou igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Até aqui, tranquilo? Difícil? Mais ou menos? Tranquilo. Tranquilo. Então, tá bom. Então, aqui, gente, ó, para treinar, deixa eu dar uma paradinha aqui que eu vou pegar. Quem estiver copiando, eu vou deixar a tela para vocês aí. Eu vou só pegar para vocês, marcando a tarefa de casa enquanto eu faço a chamada. Chat, o que chegou para mim aqui? Vamos ver. Tá. O F de X sempre vai ser igual à força resultante? Tá, foi a pergunta para mim aqui, ó. O F de X sempre vai ser igual à força resultante? Não. O F de X sempre vai entrar na conta para a força resultante? Sim. Por que eu estou falando isso? Presta atenção. Deixa eu copiar meu desenho aqui. Olha a grande sacada. Se eu tivesse... Se eu tivesse a situação aqui, meu filho. Deixa eu ver. Olha aqui. Me perguntaram aqui se o F de X sempre vai ser a força resultante. Não, não vai ser sempre a força resultante. Olha aqui, tem agora um bloco parado na superfície, tá? Tava lá na superfície. Só que aí a pessoa resolveu puxar ele para cima. Olha aqui, eu vou puxar esse bloco para cima com uma força de 100 newtons. Ele vai agora subir ou descer a rampa? Provavelmente subir, tá? Massa 5 quilos. Igual ao anterior. Gente, vocês estão aqui comigo? Olá. Então, né? Olá. Sim. Ó, a pergunta que foi feita agora foi o seguinte. O P de X sempre vai ser a força resultante? Não, porque depende das forças que eu tenho. Ali, como eu não tinha outra força, meu P de X foi igual à minha força resultante. Nesse caso aqui, lembra aqui, ó, toda vez que eu tiver um plano inclinado, eu tenho que desenhar meu P de X descendo a rampa. Aí é regra. Alguém poderia me dizer, neste caso, como é que ia ficar a minha força resultante quando eu aplicar na segunda lei de Newton, FR é igual a M vezes A? Como é que ficaria no lugar do FR? Eu ia escrever o quê? 100 menos PX. Isso. F menos P de X é igual a massa vezes aceleração. Nesse caso, por que ficou F menos P de X? Porque o P de X a gente já calculou agora que ele vale 50 newtons. Se o P de X fosse maior, ficava P de X menos F, tá? Então, aqui neste caso, se eu fosse calcular a aceleração nesse exemplo aqui, que eu vou marcar como 2, ó. Isso, é 25 newtons. 25? É mesmo. Exemplo 2. Então, deixa eu apagar aqui. Obrigada, Ana. P de X, 25 newtons. Se eu tivesse usado aqui, ia ficar assim, ó, 100 menos 25 é igual a 5 vezes A. Então, aqui neste caso, ia ficar 75 é igual a 5A
A é igual a 75 dividido por 5. Nossa, tá difícil escrever. Que vai ficar 75 dividido por 5 vai ficar... perdi. 15? Acho que é isso mesmo. Opa. 15 newtons. Ou 15 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração. Compreenderam? Então, eu vou fazer o seguinte. Sim. Sim. Agora, vou fazer a mesma ideia aqui agora. Como exemplo 3, vai ficar isso aqui de tarefa. Eu vou marcar outra tarefa, vai ficar isso aqui como tarefa. Exemplo 3. Calcule a aceleração. Vou postar para vocês essa nota de aula lá no Classroom assim que eu terminar aqui, tá? Evoluir minha situação aqui, tá bom, gente? Vou evoluir. Por que eu vou evoluir? Porque você já tem ferramenta para isso, tá? Vou colocar uma coisa pendurada. Pode ser? Sim. Pode. Ó. Esse é azul. Então, eu quero que vocês calculem para mim quanto que vai dar a aceleração. 1, 2, M1 igual a M2, ambos valem 5 quilos, tá bom? Calcule para mim a aceleração. E vai ficar só isso aqui de tarefa, tá? Só para quem quer se organizar, quem quer pensar, vou dando a dica como é que vai fazer. Presta atenção. Vocês já sabem que a força que surge na corda chama de tração, certo? Tração. Então, a tração é igual a massa... a tração vai ser igual... Aí eu tenho que separar as forças, tá, gente? Ó, aqui tem tração para cima e tem o peso 1 para baixo. Tem tração para cima e peso X para baixo. Tudo bem? Deu para entender um pouco? Sim? Não? Mais ou menos? Sim. Então, tá bom. Essa vai ser a tarefa. Eu vou marcar a chamada aqui e aí vocês estarão liberados para ir embora daqui um minutinho. Não sei. Se alguém tiver dúvida, aproveita para falar, gente. Vai falando comigo. Estou aqui para vocês. Vocês não me dão moral, mas eu estou aqui com vocês. Ana Luísa. Hoje é dia 22. Ana Luísa Oliveira. Querido desapareceu. Ângela. Ana Carolina. O Bruno. Cauã. Danilo da Real. Emanuele. Não, Felipe também não. Gabriel Marcos, Gabriela Batista, Guilherme, Jéssica, João Vitor, Letícia não tá aqui não, né? Letícia sumiu. Desaparecida. Lucas, Lucas Marcos Paulo. Lucas Marcos Paulo. Marcos Vinícius também não está. Maria Tereza Suriane sumiu. Cadê a Suriane? Maria Tereza, Mariana, Matheus Bisnoto, Murilo, Rávila, Tainara. Meninos, então tá. Nós tínhamos para falar hoje, era isso. Alguém quer me mostrar como tá a conta que tá fazendo aí? Tá achando fácil, difícil, mais ou menos? Se quiser, aproveitar, deixa. Senão, eu vou parar por aqui
E eu acho que eu vou disponibilizar o link para vocês do vídeo, tá bom, gente? Eu acho que vocês vão precisar dessa parte. Até agora eu tô achando fácil. Tá. Ok. Aqui, gente, essa parte de plano inclinado é a parte um pouquinho mais trabalhosa que tem, mas é só você memorizar o seguinte, ó, toda vez que estiver no plano inclinado, se não tiver atrito, eu tenho que calcular somente o meu P de X. E pronto, o P de X, quando você calcular o P de X, você não precisa mais do peso daquele bloco no plano inclinado. Eu só preciso do P de X daquele bloco no plano inclinado, tá bom? Então, por hoje é só. Sexta-feira eu vou corrigir essa questão e vou montar uma lista para vocês fazerem. Tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Fica bem. Vamos com Deus. Até mais.